Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Olá, caros colegas, e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje quero falar-vos de um conceito que está a reaparecer na literatura científica internacional e que pode mudar a forma como pensamos a diabetes em muitas partes do mundo, a chamada diabetes tipo 5. Este termo foi recentemente proposto num consenso internacional publicado há poucos meses, nomeadamente em outubro, no Lancet Global Health. Esta entidade, anteriormente designada como Malnutrition Related Diabetes pela Organização Mundial de Saúde, é agora proposta como diabetes tipo 5 com o apoio da International Diabetes Federation e de um grupo de especialistas internacionais na chamada Declaração de Vellore. O objetivo foi reconhecer formalmente uma forma distinta de diabetes que ocorre sobretudo em pessoas magras, jovens e com história de subnutrição ao longo da vida. Antes de mais pormenores, um pouco de história para contextualização. Curiosamente, esta entidade não é nova. Já em 1955, observações clínicas na Jamaica descreviam jovens magros com diabetes que não encaixavam bem nem no padrão da diabetes tipo 1, nem no da tipo 2. Mais tarde, em 1985, a Organização Mundial de Saúde chegou a classificá-la então como diabetes relacionada com malnutrição. Mas essa classificação acabou por ser removida em 1999 devido à falta de evidência robusta na altura. Agora, com novos estudos metabólicos e fisiológicos, a evidência acumulada levou vários especialistas a defender que esta forma de diabetes merece uma classificação própria. Bem sei que esta é uma entidade clínica com reduzida probabilidade de surgir no nosso dia-a-dia, na nossa consulta, contudo, bem sabemos que as coisas raras, se não forem lembradas, são sempre esquecidas. E por outro lado, como dizem os nossos sábios, o saber não ocupa lugar e daí trazermos este tema ao nosso podcast. E apesar de ser uma raridade em Portugal, estima-se que cerca de 25 milhões de pessoas no mundo possam ter esta forma de diabetes, sobretudo em países de baixo e médio rendimento. O que caracteriza então a diabetes tipo 5? Do ponto de vista clínico e fisiopatológico, há alguns elementos muito característicos. Primeiro, o perfil do doente. Tipicamente são pessoas com índice de massa corporal inferior a 18,5, frequentemente diagnosticadas antes dos 30 anos de idade, com história de subnutrição desde a vida intrauterina ou infância e provenientes de contextos socioeconómicos mais vulneráveis. Alguns aspectos interessantes surgem quando analisamos a fisiologia. Ao contrário da diabetes tipo 2, estes doentes não têm uma resistência significativa à insulina. E ao contrário da diabetes tipo 1, não apresentam autoanticorpos contra as células beta-pancreáticas e geralmente não se desenvolve cetoacidose. O que encontramos é algo diferente. Encontramos uma redução marcada da secreção de insulina, com níveis baixos de peptídeo C, mas com sensibilidade periférica à insulina relativamente preservada. Isto sugere que o principal problema não é a resistência à insulina, mas sim a capacidade funcional reduzida das células beta-pancreáticas. A explicação da fisiopatologia atualmente proposta é interessante e liga-se à chamada, entre aspas, programação metabólica ao longo da vida. O modelo mais provável inclui vários fatores. Primeiro, uma subnutrição intrauterina, depois também o crescimento fetal limitado e baixo peso ao nascer,
também a continuação da subnutrição durante a infância e adolescência, e tudo isto contribui para um desenvolvimento insuficiente do pâncreas endócrino. Este ambiente nutricional adverso pode levar a alterações moleculares nas células beta, incluindo estresse oxidativo aumentado associado a déficit de antioxidantes, podendo promover a apoptose das células beta, reduzindo a massa funcional pancreática. E também uma certa disfunção de fatores de transcrição importantes para a expressão do gene da insulina, como o PDX1 e MAF-A. Em termos mais simples, é como se o pâncreas tivesse ficado condicionado desde cedo para produzir menos insulina. Então, como distinguir este tipo de diabetes da diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2? Na prática clínica, este aspecto é relevante. E então, fazendo aqui uma certa comparação, na diabetes tipo 1 temos autoimunidade presente, insulinopenia grave e risco de cetoacidose. Na diabetes tipo 2 temos resistência à insulina, frequentemente associada à obesidade e à obesidade visceral e hiperinsulinémia inicial. Finalmente, então, na diabetes tipo 5 temos índice de massa corporal muito baixo, secreção de insulina reduzida, mas não tão baixa como na diabetes tipo 1, sensibilidade à insulina relativamente normal e ausência de autoanticorpos. Um dos alertas principais do artigo é que muitos destes doentes são classificados como diabetes tipo 1 e isto pode ter consequências importantes. Se um doente com diabetes tipo 5 for tratado com doses elevadas de insulina, pode desenvolver hipoglicemias graves, sobretudo em contextos onde existe insegurança alimentar ou dificuldade em monitorizar a glicemia. E este, bem sabemos, é um problema particularmente relevante em países com poucos recursos. Em relação ao tratamento, ainda subsistem muitas dúvidas. Outra das mensagens mais importantes deste consenso é que não existe ainda uma estratégia terapêutica baseada em ensaios clínicos robustos. Alguns pontos, contudo, parecem claros. Primeiro, a abordagem clássica da diabetes tipo 2, focada em perda de peso, aqui não faz sentido. Aliás, até pode ser prejudicial. Fármacos como metformina, análogos de GLP-1, inibidores de SGLT2 podem reduzir o peso, o que pode agravar a sarcopenia e a fragilidade nestes doentes. Por outro lado, alguns especialistas sugerem que doses pequenas de insulina ou fármacos que estimulem a secreção de insulina, como as sulfonilureias, podem ser úteis, mas sempre com muita cautela devido ao risco de hipoglicemia. Um elemento central do tratamento destes doentes é a nutrição, ou, melhor dizendo, uma reabilitação nutricional. O artigo destaca a importância de aumentar a ingestão proteica, garantir calorias adequadas, corrigir eventuais déficits de micronutrientes e usar alimentos acessíveis e culturalmente aceitáveis. Em muitos contextos, isto pode significar intervenções simples, como fornecer ou proporcionar às pessoas leguminosas, cereais enriquecidos, alimentos energéticos de baixo custo. Uma palavra para a dimensão global desta doença, e este é um ponto que me parece particularmente importante para nós, médicos de família. A diabetes tipo 5 não é apenas uma doença metabólica, é também uma doença social e está profundamente ligada à pobreza, à insegurança alimentar, a desigualdades entre saúde, no fundo aos determinantes sociais de saúde. Por isso, os autores defendem que a prevenção passa também por políticas alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente combater a pobreza e a fome e dar acesso a cuidados de saúde. Por outro lado, e já em jeito de resumo, ainda há aqui muito caminho para se fazer. Apesar deste avanço conceptual, ainda existem muitas perguntas em aberto. Precisamos de critérios de diagnóstico formais, de mais estudos longitudinais e observacionais, mais ensaios clínicos sobre a terapêutica e também melhores registros globais de doentes. O próprio consenso apela à criação de um registro internacional de diabetes tipo 5 para compreender-se melhor a história natural desta doença. E, caros colegas, em jeito de mensagem final, para nós, médicos de família, talvez a principal mensagem seja esta. Nem toda a diabetes em pessoas magras é diabetes tipo 1. Em certos contextos, especialmente em populações vulneráveis, esta forma de diabetes pode ser muito mais frequente do que pensamos.
Apesar de rara na nossa realidade, reconhecer esta entidade pode evitar diagnósticos errados, tratamentos inadequados e complicações evitáveis. E, acima de tudo, lembra-nos também que a saúde metabólica provavelmente começa muito antes da glicemia subir, começa logo na nutrição ao longo da vida e ainda na nossa vida intrauterina. Caros colegas, espero que tenha sido interessante para vocês esta partilha e, se gostaram, partilhem com os vossos colegas e amigos. Muito obrigado por nos ouvirem, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.